Ora, viva caro internauta que nos vê a partir do YouTube. Eis que já está a começar a edição única da semana do debate político que traz para si temas que marcam a atualidade nacional. E hoje não vai ser diferente. Um dia depois de ter sido celebrado o Dia das Forças Armadas de Moçambique, 61 anos desde a sua criação, hoje temos a oportunidade de discutir como sendo o primeiro tema. Mas de forma específica vamos falar que o Presidente da República defende, a quando do seu pronunciamento, naquelas que foram as cerimônias centrais na cidade da Matola, sobre o reforço das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em meio ao aumento da tensão em Cabo Delgado. Falamos especificamente sobre os ataques terroristas. Então, caro telespectador internauta, que comece o debate em relação a este tema e outros mais que estão por vir. Em relação a este tema, é importante que nós tentemos perceber do que é que o Presidente da República fala. Se defende o reforço das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, pode significar que há algum desafio que as mesmas enfrentam no combate ao terrorismo. Para começar, tenho comigo, mesmo ao meu lado, o magnífico reitor. Muito boa noite. Nós temos este primeiro tema a ser discutido. Queria saber... Talvez os telespectadores também precisam saber, ainda que acompanhem o noticiário, mas não têm acesso total à informação e talvez nós também não tenhamos essa possibilidade, mas tentarmos fazer uma análise um bocado mais profunda em relação aos desafios operacionais que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique enfrentam neste momento para combater o terrorismo naquela zona do país. Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Muito obrigado à FTV por ter-nos mais uma vez nos honrado, nos convidando neste debate político, nesta sexta-feira, depois de facto de ontem, 25 de setembro, termos festejado a nível do nosso país. Antes de tudo, permita-me que eu saúde os meus colegas panelistas, ao Dr. Mulungu, ao Dr. Orlando e ao Dr. Pangai, e assim também. Muito obrigado. Primeiro, o meu ponto prévio está relacionado com o sistema cartográfico que está montado, que o INATER quer montar nos autocarros públicos. Eu queria saudar esta iniciativa, porque esse sistema vai apoiar, vai ajudar, pelo menos visualizar os autocarros públicos de longo ou médio percurso a nível nacional, as velocidades, os seus movimentos, a hora de partida, etc., paragens, etc. E, entretanto, eu penso que isso poderá trazer uma mais-valia no controle de sinistralidade nas nossas estradas, para também a contenção da vida humana no nosso país. Relativamente à questão do discurso de Sua Excelência o Presidente da República, queria também ter um ensejo, primeiro de saudar a ele, no entanto que o chefe da Defesa e Segurança, comandante em chefe, queria dizer, da Defesa e Segurança do país, e relativamente ao seu discurso, de facto, as nossas forças recaiam sobre si muitos desafios, mas inúmeros desafios. Nós podemos não conseguir citar todos, mas alguns que visivelmente são notáveis. Um dos quais eu posso aqui citar é a questão do terrorismo em Cabo Delgado, como se sabe, que o combate contra o terrorismo não é uma tarefa fácil. Eu ainda não conheço nenhum país, mesmo esses países que se dizem que são muito mais desenvolvidos, nunca conseguiram de combater o terrorismo. Vimos, por exemplo, no Afeganistão, algum país a fugir lá quando os calibanes conseguiram ganhar eleições num processo que aconteceu. Vimos em outros países, quando há esse processo de terrorismo, mesmo aqui na Líbia, a situação já não está nas mãos dos líbios, está sobre algumas potências estrangeiras que estão lá a controlar. Temos o problema do Iraque. O Iraque, que era um dos países muito calmos, muito desenvolvidos, não é?
o que é que nós encontramos depois da queda do Saddam Hussein? O que está acontecendo hoje em dia? Aqueles que o fizeram, que liquidaram a vida do presidente Gaddafi, desculpa, Saddam Hussein, estamos a falar do Iraque. O que aconteceu? Tomaram o poder, mas o terrorismo está sacudizando. Então, o que eu quero aqui dizer? Tanto os países, as potências que se consideram ser potências, não conseguem combater o terrorismo. Nós não somos a exceção. Por isso que o país é um dos nossos grandes desafios que, neste momento, tem que ser como o nosso cartão de visita, é modernizar a nossa força, a força de Moçambique, a Força de Defesa de Moçambique, modernizar e pegarmos as áreas que notamos que temos algum déficit. Por exemplo, esse setor de combate contra o terrorismo é um setor que me parece sermos muito frágeis, por isso que estão lá outras nações que nos apoiam nisto, nos apoiam naquilo. Entretanto, resumindo, há muitos desafios, principalmente na formação, da modernização da nossa força de defesa de Moçambique. Obrigado. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então a palavra mesmo em torno deste tema para o professor Pangueia. Muito boa noite, professor Pangueia. Vou mesmo para si para fazer a mesma pergunta, porque é importante entendermos a fundo quais são os desafios de forma específica que enfrentam as Forças Armadas de Defesa de Moçambique em Cabo Delgado para enfrentar então o terrorismo que já assola aquele ponto do país desde o ano de 2017, se não estou cá em erro. Na sua percepção, professor Pangueia, o que é que realmente está a falhar, quais são os desafios que são enfrentados e o que é necessário para que se ultrapasse esta situação? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Sim, é interessante o ponto que está a trazer. No dia em que o governo sai da ignorância e poder perceber que o terrorismo trata-se de um instrumento dos exploradores que hoje se consideram como sendo patrões deste governo. Então, nessa altura, poderemos combater o terrorismo. O governo aceita abraçar o inimigo, que é o colonialista, o imperialista, o explorador, porque todo aquele que sai do seu país para se fixar no outro, o estrangeiro no outro país, ele muitas das vezes é explorador, porque se não fosse explorador, manter-se-ia no seu país. Ele é imperialista, porque se não fosse imperialista, não teria necessidade efetivamente de poder vir no outro país e se fixar lá. Então, infelizmente, o governo até hoje ainda não percebeu que o terrorismo trata-se de um instrumento para propiciar a exploração, para propiciar a colonização. Enquanto o governo continuar a abraçar-se ao inimigo e achar que ele é seu parceiro, dificilmente poderemos combater o terrorismo no país. Razão pela qual que Ibrahim Traoré, depois de ter descoberto que os seus parceiros são eles que financiavam o terrorismo, mandou embora os franceses, os quais se beneficiavam de urânio para poder produzir energia na França, mandou embora os estadunidenses, que tinham lá uma das maiores bases que instalaram com o objetivo, aliás, com a intenção de dizer que estariam a ajudar Burkina Faso a poder combater o terrorismo. Mas estás a ver um país onde tinha a força dos franceses, a força dos Estados Unidos, a força de vários outros países ocidentais dentro dele, mas não conseguiram combater o terrorismo. E depois da saída deles, veja os resultados que o exército atual de Burkina Faso está a trazer como resultado no combate ao terrorismo. Então, o terrorismo que nós temos aqui constitui
um dos instrumentos que está sendo usado para garantir a exploração do nosso país, particularmente dos recursos existentes. Ok, eu estava a fazer isso uma ponte daquilo que era o pensamento da última intervenção. E como ponto prévio, 3 minutos, por favor. eu tenho a falar relativamente à reestruturação do governo atual, que tomou posse no dia 15 de janeiro. Esse governo foi reestruturado, onde houve ministérios que se fundiram ou mesmo foram extintos. E que a maior parte deles, até agora, ainda não conseguiram aprovar ou utilizar os instrumentos que viabilizaria o funcionamento desses ministérios. Estamos a falar, sobretudo, os regulamentos internos desses ministérios. Não há nenhuma instituição que pode funcionar sem estatuto e sem o regulamento interno dela. Então, estamos a ver aqui que há ainda ministérios que alguns conseguiram aprovar o estatuto do Ministério, mas até hoje ainda não conseguiram fazer aprovar o regulamento interno. O regulamento interno, ele traz aí as atribuições de cada órgão do Ministério. Então, se até então ainda não temos regulamentos internos, como é que esses ministérios estão a funcionar? Está quase a terminar o ano, mas, no entanto, não tem ainda um instrumento que tenha obrigações dos órgãos, ou mesmo os órgãos existentes num novo ministério criado, que foi a base, ou porque houve a fusão, ou houve a extinção de um e do outro ministério, e as atribuições de um dos ministérios passou para o outro, mas até então não temos ainda regulamentos internos. Então era preciso que se repensasse nisto, o governo muito rapidamente possa corrigir essa grande fraqueza que estamos a ter no novo governo. O último ponto breve tem a ver com a questão do tribalismo. O tribalismo no país está cada vez mais a agudizar. Depois da independência, houve muitas ações que foram implementadas com vista a poder extinguir ou reduzir ações do tribalismo. Mas, no entanto, o que nós estamos a ver hoje, em cada instituição, em cada órgão, se está lá um ronga, está em seu redor os rongas. Se está lá um dirigente que é mácua, está no seu redor os mácuas. Dentre várias outras formas de tribalização. Então, isso não está a ser benéfico para os nossos órgãos. É preciso que possa se verificar isso. Quem quer notar isso, que comece a fazer uma inspeção em cada órgão existente, quem é, por exemplo, o diretor e quem são os que estão em seu redor. Há de ver que, maioritariamente, os que estão lá são aqueles que fazem parte da tribo do diretor, da tribo do ministro, da tribo de quem for. E muito isso bem. Nos está a ajudar nos seus estudos. Muito bem. Então, era importante que nós possamos combater, lutar, perceber que o tribalismo efetivamente existe e a forma de querer negar, de que não é tapar o sol pela peneira. Precisamos de trabalhar nesse sentido para poder Obrigado. Agora, só para terminar em relação ao nosso exército, nós tivemos aqui o melhor exército. O antigo presidente Joaquim Alberto Chissano, junto do Denis Singulane, eles implementaram um projeto de transformação das armas em enxadas, de transformação de quartéis em escolas, em hospitais, e destruíram desta maneira o exército através das políticas desses imperialistas que eu estava a dizer, porque esses imperialistas, exploradores, para poder conseguir atingir os seus objetivos, eles, em primeiro lugar, procuram remover a defesa da soberania. Fizeram isso e até hoje as políticas que eles implementam continuam ainda a ser aquelas que não viabilizam que o governo ele possa conseguir formar um exército capaz de poder defender a soberania. Então, é preciso descobrir isso, porque se for a ver, quando os colonialistas saíram do país, libertamos o país, eles foram inventar novas formas de exploração.
E uma delas é essa de, logo a partir depois da independência, houve essa questão, enganaram os nossos concidadãos para que destruíssem o exército e transformar as armas em enxada. Apenas um minuto, professor Então, Pangai. é preciso poder perceber que, enquanto o país não acorda e perceber de que esses imperialistas que são neste momento como nossos parceiros, não estão interessados em poder fortificar o exército. Nunca, em nenhum momento, enquanto nós estivermos alicerçados ao Ocidente, o qual foi explorador deste país, o qual foi colonialista neste país e foi expulso, e hoje acreditarmos que o mesmo pode nos ajudar a formar o nosso exército, isso é ignorância. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então a palavra para si, caríssimo Mulungu. Muito boa noite. Nós temos, como já bem foi perceptível, o primeiro tema a ser discutido sobre o Presidente da República defender o reforço das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em meio ao aumento da tensão em Cabo Delgado. Uma das questões que mais tem abordado cá, caríssimo Mulungu, nos nossos debates é a questão da soberania. Porque acredito eu que esta pergunta pode estar muito, mas muito ligado àquilo que pode nos trazer cá como resposta. Qual é o papel que pode ter a cooperação internacional no reforço das capacidades da nossa força sem comprometer a soberania nacional? Já bem sabemos que as forças ruandesas têm estado a ajudar, mas como é que se pode fazer esta matemática sem comprometer a nossa soberania? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Saudar a si, numa primeira fase, e aos meus colegas do painel, o magnífico reitor, Dr. Pangai, e também o Dr. Orlando José, e a saudação especial, como sempre, se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou a partir do seu dispositivo, onde estiver. Bem, eu creio que seja de facto aqui um ponto crucial que é tocado pelo comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Num dia muito crucial, que é o Dia das Forças Armadas de Moçambique, comemoram aquilo pelo qual foram criados e estabelecidos, ou seja, foram gloriosos na luta de libertação nacional e continuam a ser gloriosos mesmo com essas vicissitudes que nós verificamos no país. É verdade que em Cabo Delgado há esta situação que relatou, mas se nós buscarmos este grupo, percebemos que dentro dele houve lá junção de várias regiões, vários grupos étnicos, sem discriminação, e hoje nós também somos chamados a nos juntar a todo Moçambique, sem tribalismo, sem questões religiosas, políticos, partidários, a nos juntar de modo a trazer uma solução para o problema de Cabo Delgado, ou seja, buscarmos os valores de ontem para combater os males de hoje. E o outro, porém, é que temos que perceber que a situação de Cabo Delgado ele está estritamente ligado, em parte, àquilo que é conhecido como guerra por procuração. Ou seja, quando um Estado não está satisfeito com uma determinada gestão de um outro Estado, cria ambientes ou cria zonas de instabilidade, principalmente essas zonas que são ricas em recursos. Quiçá para poder, de facto, haver aqui uma extraviação dos recursos ou, em parte, para poder, de facto, criar aqui uma desarticulação entre uma boa gestão, mas também uma boa extração. Agora, se nós olharmos para a própria soberania, é verdade que, em algum momento, temos que assumir que está beliscada, mas ela permanece lá intacta, mas se calhar em 90%. Beliscada porque temos o assunto de Cabo Delgado, já se alastra há cerca de 7 anos, temos lá a força ruandesa. É verdade que a força ruandesa tem um perímetro exato que ela defende, que é de facto o local que compreende em termos de compreensão física, geográfica, onde temos ali a exploração de recursos. Então eles fazem ali uma espécie de zona tampão para evitar com que a insurgência não tenha muito campo de atuação.
Então, cabe ao Estado moçambicano, através das forças de defesa e segurança, criar mecanismos de combate à insurgência. Eu, por isso, queria saudar aqui o relatório do GIFIN, que é muito fez o levantamento de todos aqueles que de facto estiveram neste processo de prevaricação contra o Estado moçambicano, através de canalização de financiamento para poder patrocinar o terrorismo em Cabo Delgado. Feliz ou infelizmente foram neutralizados. É por isso que nós temos aqui um relatório hoje que fala de mais de 7 milhões de dólares americanos que estiveram neste campo. É por isso que exortamos as próprias forças de defesa e segurança, ao sistema financeiro do país, principalmente as entidades que lidam muito com esta parte, para poder, de facto, intensificar o controle, principalmente das carteiras móveis, porque são essas. Nós temos visto sinais através de burlas dos nossos irmãos moçambicanos que recebem chamada porque têm que ir buscar uma encomenda, acabam mandando um valor, ou porque entregam os seus PINs, sofrem uma determinada burla através de carteiras móveis por um indivíduo que se calhar está sentado em um ponto do país ou está numa cadeia. Então, estes são sinais muito claros de que as carteiras móveis devem conhecer aqui uma fiscalização plena. Então, exorto a criação de um quadro legal muito específico, muito contundente, para, de facto, fazer aqui uma fiscalização deste setor, de modo a minimizar esses impactos deste mal que tem afligido Cabo Delgado. Porque a única, se não uma das formas principais de combater o terrorismo é combater os seus canais de financiamento, ou seja, asfixiar todos os pontos que financiam o terrorista, porque ele precisa de dinheiro vivo para poder pagar o agente que cria instabilização naquela localidade, e procedendo assim, esta pessoa sente-se moralizada ou sente-se aqui ela estimulada para poder perpetrar estas ações. Então, eu creio que por aí nós percebemos que, de facto, há esta vontade. Agora, é preciso, sim, que este quadro legal vá ao encontro daquilo que são os dispositivos internacionais criados para poder combater o terrorismo. O próprio Estados Unidos da América, para combater o terrorismo, combate ao lado da Rússia, combate ao lado da China, porque precisa de informações partilhadas, informações classificadas que o permitem neutralizar qualquer tentativa de ação terrorista no seu país. É verdade que não consegue de forma cabal, mas nós também precisamos entrar neste campo, criando um quadro legal que obedece este padrão internacional para poder, de facto, corresponder a um nível desejado aquilo que é o nosso ímpeto nesta luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Então, os canais de cooperação estão abertos. A nossa diplomacia securitária precisa fazer um trabalho muito aprofundado. Temos Ruanda, podemos ter mais parceiros, como tivemos o SAMIM, foi uma força-tarefa que esteve aqui a fazer determinadas ações em um período curto, mas se calhar podemos ter a SAMIM de volta, como temos a SAM-RDC na República Democrática do Congo, que está do lado também a tentar trazer uma solução pacífica para o Estado da República Democrática do Congo. Porque os métodos de guerra, numa primeira fase, são para conter o avanço do inimigo. Onde se combate, de facto, é no setor político. O setor político, que é o setor diplomático, é que funciona devidamente para trazer soluções de guerra. Enquanto que o setor militar, ele, de facto, vai travando a guerra com o objetivo de desarmar o inimigo, mas porque leva o seu tempo, então opta-se pela via diplomática, que muitas das vezes é eficaz, tem sido o mais rápido em trazer soluções para os Estados. Então eu creio que podíamos primar, se calhar por essa via, correspondendo àquilo que Clausewitz considerou como a guerra e a continuação da política por outros meios. Muito bem, muito obrigado, caríssimo Longo. Temos cá também que se junta a nós Orlando José, muito boa noite. Algo que eu bem sei e os telespectadores também é que é jurista, então possivelmente nos vai poder ajudar a tentar perceber
se existe a possibilidade de se violar os direitos humanos, mas como garantir que o aumento das operações militares não venha a violar tais direitos e gere efeitos colaterais a cidadãos civis? Bem, sabemos que há homens, há mulheres, há crianças e muitos deles já começam a se deslocar para a localidade de Moeda. Como garantir que este aumento de operações, tanto das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e de países que vêm colaborar para que haja a baixa das tensões, não viola os direitos humanos? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Muito boa noite aos telespectadores, boa noite aos fiéis da FTV, aos internautas e boa noite ao painel, ao Dr. Mulungu, magnífico reitor, professor Pangaia. E para si, Belize. E a questão prévia tem a ver com o uso de pontes. Vimos aqui na cidade de Maputo, particularmente Benfica, por exemplo, temos lá ponte que pode-se usar para transitar para outra margem em que não se usa essa ponte, prefere-se usar mesmo a via trânsito rodoviário ali, e que em algum momento acaba pegando a própria integridade dos próprios utentes. Então eu creio que o Conselho Municipal poderia deslocar-se àquele lugar para ver a ponte, já serve como um sítio para vendas, está lá pessoas instaladas, mercadorias por cima da ponte, está ali, isso é muito complicado. E aquela ponte foi muito exigida pelos munícipes daquele lugar, daquele local, daquela comunidade ou daquele distrito municipal, para que se existisse aquela ponte para facilitar a transitabilidade, mas infelizmente o que acontece é que as pontes já virou um sítio de bancas, e isso é muito complicado. Preciso que o Conselho Municipal vá e veja o que está a acontecer lá, aquilo que está a generar de sujidade e tudo, é muito complicado. E a outra questão prévia tem a ver com a questão da Avenida de Moçambique, em particular, em frente ao mercado grossista de Zimpeto. E eu acho que é um questionamento que deixa a desejar. Sai de casa cedo, mas para chegar ao lugar de trabalho, 2, 3 horas de tempo. Então eu creio que o Conselho Municipal, Polícia da República de Moçambique, através do Departamento de Trânsito, precisa haver um trabalho conjunto para descongestionar aquela via, para facilitar. Ou talvez um plano B, né, questões de estacionamento dos caminhões que vendem suas mercadorias. Ou passo para outra margem, usando a via de Mabor, eu acho que é mais viável para facilitar a transitabilidade naquele lugar, porque deixa a desejar. Estão 2, 3 horas de tempo, 4 horas de tempo na viatura, e depois chega um trabalho atrasado, tudo muito complicado. Então pedimos ao Conselho Municipal e para que velasse por este dilema. Isso ia ajudar muito a questão da flexibilidade e chegar no trabalho a tempo útil. Bom, relacionado com sua questão de celebração do Dia das Forças Armadas de Moçambique, é um dia muito importante de reflexão e, acima de tudo, uma introspecção profunda sobre o papel das Forças Armadas em relação à proteção da integridade territorial. O que tem acontecido é que, onde há guerra, e sempre a questão da violação dos direitos humanos não é questão de uma violação direta como tal, é uma questão indireta, porque o que acontece? Quando as Forças Armadas de Moçambique ou qualquer forças amigas que estão para combater a força inimiga, há questões que são, como dizer, eventuais, principalmente quando se trata de arma, disparos para aí tal, acaba tocando esta parte dos direitos humanos como se fosse uma ação propositada, enquanto não tem nada a ver com isso. E quando as populações elas deslocam-se de um ponto para o outro, correndo para a questão da sua autodefesa, da sua integridade, também não se pode olhar muito para direitos humanos naquela situação, porque a coisa mais importante ali é que cada um sinta-se seguro onde vai estar, e também com a proteção dessas forças amigas e forças armadas de Moçambique, idem para o destino onde eles possam estar seguros. Porque quando está-se a olhar para questões da defesa das pessoas e seus bens, e quando se olha também a força inimiga, no âmbito do combate, sempre haverá lá
feridos civis ou não civis, porque a luta primordial é a questão da proteção da integridade territorial e das pessoas que se encontram circunvizinhos. O que pode acontecer, que são desafios de atualidade em relação às Forças Armadas, é a questão do comprometimento, porque nós temos que olhar por que muitas das vezes vamos e prestamos juramento para servir à nação moçambicana. Não se olha muito para questões, quando se trata das Forças Armadas de Moçambique, não se olha muito para questões talvez de salário como tal, mas olha-se muito para o lado da proteção das pessoas, seus bens civis ou não civis, em que as forças que prestaram juramento que é tudo ou nada pelo bem do seu povo, pelo bem da população. E este juramento é ímpar, é incondicional. Não se pode olhar isto como uma espécie de haver uma pré-condição para tal. Mas o Estado moçambicano, por ver que, apesar destes serem militares, tem famílias por sustentar. E o Estado cria esta prerrogativa de que, apesar de talvez o Estado não ter condições financeiras para talvez pagar aquilo que é a luta dos nossos militares na defesa da integridade territorial, por exemplo, não se pode assim deixar do nada, não se deve haver uma pequena motivação. Mas a coisa mais importante que deve acontecer é que todos nós não podemos só olhar as Forças Armadas como somente eles para questões de guerra, em Cabo Delgado, por exemplo, ou questão de combate ao terrorismo, mas que todo moçambicano sinta-se comprometido. A nossa forma de falar, de interpretar, a nossa forma de trazer algumas abordagens, a nossa forma de fazer uma leitura, isso é muito importante para a motivação para quem está no terreno. Porque muitas das vezes, quando nós distorcemos as nossas informações, distorcemos a nossa forma de análise, de crítica ou autocrítica sobre o papel de um militar dentro do campo operacional, muitas das vezes pode não ser um motivo motriz para que este possa ter o quê? A força, a motivação, ter mais engajamento para o combate ao terrorismo. Este combate ao terrorismo é preciso que cada família, cada comunidade, cada cidade, capital, cada província sente-se identificado com esta causa. E isto, estaríamos aqui a olhar a questão da veia patriótica. Como tem-se falado aqui muitas vezes, ser patriota não significa que vergar somente a farda. Significa também que o teu discurso, a sua forma de refletir, de fazer uma análise, tem que ir de acordo com aqueles que são desafios moçambicanos. E isso ajudaria muito a combater o terrorismo de forma conjunta, não somente para quem pegou a arma. Porque muitas das vezes, como falava aqui o Dr. Mulungo, é questão das forças amigas que estão dentro do nosso território. Podemos ter forças que, em algum momento, o objetivo não é, talvez, chegarem para combater o terrorismo como tal, mas talvez para colher algumas informações, colher algumas sensibilidades, né, que nós temos aqui como forças internas, para que o inimigo possa se aliar e daí, quando ele penetra, para sair não é fácil. E é preciso Apenas um minuto. Sim, é preciso com que esta forma de analisarmos seja uma análise positiva em que todos nós possamos nos identificar com esta causa. E outro assunto tem a ver com, eu acho que nos últimos anos, a questão, quando houve a implementação de TSU, houve muitas auditorias, saber quantos militares temos, quantos polícias temos. Eu acho que essa técnica, essa forma de ter informações de número exato de militares, número exato de polícias, também pode ser uma forma do inimigo penetrar através desta corrente. Porque quando já se sabe que temos 1000 militares, temos 1000 polícias, e eles podem vir com ação de 3000, 4000, 5000. Então, essa informação é preciso com que o governo moçambicano não se deixe muito levar sobre a questão temos visto nos ministérios, da auditoria, a militares fantasma, isto, aquilo, não. É uma forma, sim, de controle de números exatos para o pagamento, mas é preciso também, aliás, que o inimigo terrorista, ele entra através das organizações não governamentais e também como se fossem amigos que querem ajudar em alguma coisa. Eles penetram como uma espécie de uma organização de doação de alguma coisa, estou na televisão, alimentação e também talvez a logística estou em termos na televisão, não posso falar.
de equipamento militar, por aí tal. Em pequenas organizações é possível sim termos um inimigo lá infiltrado. Então, é preciso que o governo, através do Ministério da Defesa, não olhe muito esta forma de que, como eles ajudam a parte financeira e nós caímos nesta ratoeira. Porque eles, quando entram mesmo numa via pequenas organizações. Por exemplo, temos em Cabo Delgado, podemos ter uma organização que está preocupada em querer patrocinar a parte de alfabetização. Ou talvez a parte, vem uma espécie de uma organização de caridade, por exemplo, em que, por sua vez, não se limita somente no campo do Cabo Delgado. Ele sai de Cabo Delgado, entra na direção central e já está a rastrear as informações e que, em algum momento, por esta parte que Moçambique tem demonstrado de fragilidade em termos de logística como tal, ele colhe informações e pode, desta forma, o que aconteceu, por exemplo, em Burkina Faso, que o presidente Ibrahim Traoré descobriu que esta senhora, que estava lá há anos como uma espécie de uma organização, de uma ONG, não se tratava nada de ONG, se tratava de uma figura que ia somente para retirar informações internas para entregar ao inimigo. Muito bem. Então, essas formas de trabalhar é muito boa. Então, nós subiremos lá no Ministério da Defesa do Interior. Todo moçambicano deve se engajar sobre isto. Principalmente quando o estrangeiro chega e quer arrendar uma casa, por exemplo. Está lá, tem que saber o que ele faz. Então, a investigação não pode somente carecer às autoridades como tal, mas também a comunidade em si deve vigiar para que o combate ao terrorismo tenhamos abraçados como moçambicanos, preocupados com nossa integridade territorial para conseguirmos combatermos de uma e de outra maneira esta componente Muitíssimo obrigado, terrorista. caríssimo Orlando. Vou mesmo para si, para a sua pangaia, mas eu quero que aproveite também responder a pergunta em relação ao segundo tema. Já está na hora mesmo de passarmos para o segundo tema, o segundo ponto deste debate, que a Namola conta agora com o novo secretário-geral interino. Falamos de Messias Warreno, se não estou em erro, como novo secretário interino da Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo, que substitui Alberto Manique, que foi realocado para uma função estratégica. O que representa a escolha de Messias Warreno como secretário-geral interino daquele partido? Será que isto não afeta a sua credibilidade como sendo um novo partido? Professor Pangai. Bem, talvez antes de chegar lá, mas é importante que se diga de que Venâncio Mondlane está de parabéns. Eu acho que ele deve ter acompanhado os nossos debates que falavam sobretudo dessa questão do tribalismo. O que estava a acontecer aqui, o executivo de Venâncio Mondlane, o interino que tinha montado, era todo do Sul, e a saída do secretário cessante e a entrada desse secretário, que por sinal parece que é da Zambésia, já há uma certa representatividade regional em termos do atual executivo que está a constituir. E isso foi um dos pontos que nós falamos nos debates anteriores, da necessidade de poder ver uma representatividade na distribuição dos poderes políticos nos partidos. Quando isso não acontece, geralmente tem havido essa questão do descontentamento por parte de algumas regiões por não ver representada no local. Mas eu queria ainda aprofundar sobre essa questão da defesa e segurança do país. Peço apenas 2 minutos. É o seguinte, eu não sei como é que nós conseguimos gerir o cenário de que aquele que foi o nosso explorador, aquele que colonizou este país durante anos e que nós expulsamos a ele via armada, e hoje acharmos que seria mesmo este a ser o nosso parceiro para a defesa da nossa soberania. É extremamente triste. Hoje em dia, as estratégias que nós estamos a ver de combate ao terrorismo estão a penalizar pura simplesmente a questão interna do país, incluindo a economia interna do país. Está-se a perseguir aos concidadãos. No entanto, os maiores financiadores desse terrorismo não podem escapar, na sombra de dúvida de qualquer um,
que seja a nova forma de explorar o nosso país. E, por conseguinte, o país tem que encontrar uma estratégia de formar um exército sem que tenha uma dependência intrínseca com o Ocidente, com aqueles que nos exploraram. Porque eles não estão com vontade de poder garantir a defesa e soberania do nosso país e de tudo quanto nós temos cá. Veja só, os ruandeses em Cabo Delgado não estão sendo pagos por esses ocidentais. Agora, por que esses ocidentais, no lugar de pagar um exército estrangeiro, por que não pagam o nosso exército? Por que não equipam o nosso exército? Essa é uma questão que todo dirigente deveria refletir sobre essa questão. Veja só a ousadia das tropas ruandesas. Ouvi há dias o representante da CDD a dizer de que as tropas ruandesas estão sendo ovacionadas, estão sendo celebradas pelas comunidades de Cabo Delgado em detrimento das nossas tropas. Por que isso pode estar a acontecer? Há dias nós ouvimos, os ruandeses estão a construir escolas, entregar à comunidade. Os ruandeses estão a comprar bicicletas, entregar aos líderes locais. O que os nossos militares estão a fazer numa situação dessa? Então, para que efetivamente nós possamos reforçar o nosso exército, nós temos que, primeiro, aumentar a nossa produtividade. Aumentando a nossa produtividade, nós teremos condições suficientes para capacitar com nossos próprios recursos ao nosso exército. Capacitar o exército com recursos, com dinheiro dos outros, estamos a mentir. Estamos a enganar-nos a nós mesmos. Essa situação de, todo momento, os esquemas colocados nos bancos de controle dos depósitos, entre várias outras coisas, pelo contrário, está a prejudicar a economia moçambicana, deixando os verdadeiros indivíduos que estão a financiar o terrorismo. Há pouco tempo nós vimos, estavam aí a falar de Venâncio Mondlane como o terrorista financiador do terrorismo. Será que é verdade isso? Estão a deixar aqueles que efetivamente conseguem se notar do corpo. É preciso que o país acorde. Vamos aumentar a nossa produtividade, por forma a que o exército ele seja equipado à nossa maneira, através do nosso dinheiro. Vamos passar para o próximo tema. Em relação a Malaco, eu já dizia essa questão de que o Venâncio Mondlane está de parabéns por ter efetivamente descongestionado a liderança da Namola de colocar representatividade do nível nacional. Porque o que nós tínhamos anteriormente, tínhamos o Venâncio Mondlane como presidente do Sul, tínhamos o secretário cessante igualmente do Sul, temos o Tivani, que é o porta-voz também do Sul. Então estávamos ali, o Sul a liderar a Namola. E isso foi criticado por este painel. Nesse contexto, o Venâncio provavelmente ele ouviu, entendeu a crítica e alterou o cenário. E é isso também que o Partido Frelimo deveria poder proceder ao nível do governo. Porque nós temos neste momento um governo do Sul. O governo atual é um governo do Sul. É preciso que se coloque representatividade no governo atual. Caso isso não aconteça, é isso que nós vamos encontrar nessa situação das pessoas não poderem aderir, por exemplo, numa situação da defesa de soberania. Porque aqui é uma exclusão. Muito bem. Temos uma exclusão social. E essa exclusão social pode propiciar a essas celebrações do exército de fora em detrimento do nosso exército. É preciso que o governo repense na estrutura que possui e ela possa ser representada por todos os estratos sociais, por todas as regiões, e nunca colocar uma região a poder explorar a outra. Neste momento, a região centro e norte está sendo explorada pelo governo do Sul. Estamos a falar, neste momento, do governador do banco é de Inhambane, primeira-ministra é de Inhambane, presidente da República é de Inhambane. Estamos a ver poderes, todos eles concentrados em Inhambane.
Obrigado, professor Pangai. E para além de outros poderes que estão nas províncias de Maputo e Gaza. E isso não pode propiciar a unidade para a defesa da soberania. Veja, por exemplo, se você for a ver hoje, as datas importantes estão cada vez mais, a população no geral já não aderem. Estamos a ver apenas um certo grupo a poder valorizar essas datas. Verifique lá o 25 de setembro, como é que foi festejado em todo o país. Quem são os que estavam nessas festividades do 25 de setembro? Mas aquela data é nacional. É a data em que a Frente de Libertação de Moçambique, que congregou a unidade nacional, de fato, porque a Frente de Libertação de Moçambique, estavam lá os 3 movimentos regionais. E eles uniram-se. E são eles que iniciaram a luta de libertação nacional. Mas hoje, neste caso, nós estamos a ver que essa data está sendo coisa. Foi privatizada para um determinado grupo. E isso não pode. Obrigado, professor Pangai. Passamos então a palavra para si. Caríssimo Mulongo, uma pergunta que talvez também seja importante ser feita já direto para o futuro. Tendo em conta que o Congresso para a eleição definitiva de liderança está marcado para junho de 2026, quais desafios a Namola enfrenta ou poderá enfrentar para manter a coesão? Bem, os desafios neste momento do Anamola é fortificar, se calhar, a sua estrutura e buscar mecanismos de financiamento fortes, fixos, que o possibilitem conseguir alimentar a estrutura, porque os partidos, a verdade sim que têm os seus membros que pagam cotas, muito mais, mas é preciso que criem alguns canais que os possam de facto fortificar para se manter na cena política. Os seus membros, aqueles que dirigem o partido, precisam, obviamente, ter alguma coisa no final de cada mês para poder levar as suas famílias, pois só assim terão energias para poder contribuir em prol do próprio partido. O outro, porém, que se calhar para mim é um desafio para o futuro, é que essa questão de tribalismo, para mim, bem pronto, é importante que se verifique sempre, mas eu primo sempre pela meritocracia. Se eu tenho 5 indivíduos da província de Cabo Delgado, todos eles são de facto competentes, eu vou buscar os 5 indivíduos e vou colocar lá e vão dirigir a instituição, ou vão dirigir o partido político, ou a organização em que eu estou e tudo mais. Mas, com isso, não quero dizer que, de facto, não concorde ou discorde com essa nova eleição desse novo secretário, porque eu não percebi em que contexto ele foi eleito, qual foi a base que foi usada, eu não percebi. Mas, de facto, o que eu acabei vendo de um lado positivo é que um jovem parece-me ter 39 anos, se a memória não me atraiçou. Então é alguém que, se calhar, para a posição de secretário-geral, que envolve muitas andanças, envolve muitas movimentações, se calhar possa trazer algum tipo de resultado positivo, tendo em conta a sua juventude bem explorada. Agora, o outro desafio é que deve-se aqui criar mecanismos de separar a imagem do partido, porque o partido precisa criar uma imagem. Se ficar atrelado à imagem do Venâncio, eu creio que será muito difícil construir um partido forte e firme, porque o que nós vimos em todos os momentos do próprio Anamola é que ovaciona-se muito a figura do seu líder, ou seja, os cânticos estão mais para esse sentido. Então eu acho que deviam aprimorar mais em questões geopolíticas para poder trazer mais a imagem do próprio partido. É verdade que numa primeira fase terá que ser assim, atrelado à imagem do Venâncio, mas é preciso que comecem a criar um espaço do próprio Anamola, que o Anamola tenha o seu próprio espaço, que o Venâncio tenha o seu devido espaço, porque quando chega o momento, vota-se do lado do partido e vota-se do lado da figura do presidente do partido, que seja neste caso o candidato
que o partido vai apresentar. Então, são esses pontos que eu creio que o Anamola, nesta sua primeira fase, pode, de facto, tentar ajustar para o seu futuro. Pelo futuro da democracia moçambicana, vai, de facto, ter o seu espaço devido e eu creio que possa, se calhar, trazer uma nova dinâmica, uma nova forma para a perspectiva da política a nível nacional. Falando mesmo... Posso intervir sobre apenas um minuto, por favor. Sim, é o seguinte, é que a questão dos cânticos para o líder, ovacionação do líder, os políticos fazem isso, os religiosos também ovacionam Deus, a ele procuram bênção através do seu Deus. Então, não pode ser estranho aqui, quando se ovaciona um líder, é uma forma de poder motivar para que ele continue a cultivar, a trazer novas estratégias para o bem do próprio partido. Em todos os partidos é assim. Se for a ver cada partido, quando está num determinado evento, o nome é ovacionado, cantado, é do líder e não dos outros. Não significando isso de que todos estejam, neste momento, ancorados apenas ao líder. É uma atitude que é louvável, e que motiva igualmente ao dirigente a encontrar melhores estratégias. Quando ele vê que está sendo apoiado, está sendo incentivado, não só, também é criticado. É isso que vai fazer com que o líder possa desenvolver coisas. Essa é a prática de todos os partidos, pelo menos que nós temos aqui no país. Quando você vai num determinado líder, mesmo a FUTA, igualmente, apesar de tudo, ele está aí sendo... Há um grupo que está ovacionar. Então, é esse contexto, é uma prática real. Quem é Mafuta? Desculpa. Eu falei, Mafuta é Mafuta. Quem é Mafuta? Mafuta é Mafuta. Obrigado, Sr. Pangai. É apenas um minuto, por favor, Exato. para passarmos para o Magnífico Correio. Eu não discordo da ideia de que pode-se ovacionar o líder, tanto que eu disse que pode-se ovacionar porque estará atrelado numa primeira fase, mas é preciso criar a imagem do próprio partido. O partido tem que ter a sua imagem para que o líder também tenha a sua própria imagem. Ou seja, não pode-se viver aqui um da imagem do outro. Eu creio que para o bem de uma boa execução de políticas e de um exercício pleno na política, é preciso que cada um tenha a sua própria imagem. E o Anamola não é um partido clássico como os outros. Nos partidos clássicos, sociais-democráticos, ovaciona-se as figuras históricas do próprio partido, na vertente de serem heróis do próprio partido. Agora, partidos contemporâneos têm que se elevar a imagem do próprio partido, porque é mais importante o partido em relação aos seus membros, porque a qualquer momento podem desaparecer os membros, mas terão os outros, mas o partido permanece lá. Então é preciso dar uma determinada imagem ao próprio partido. De que forma? Um minuto só. Olha, quando fala de que está-se apenas dar a imagem à figura do presidente do Venâncio Mondlane e provavelmente não esteja-se a dar a mesma forma ao partido. Há ações aqui que assistiu aquilo que está a aparecer hoje, as divulgações nas redes sociais, não só está a poder publicitar Venâncio Mondlane, assim como o próprio Anamola. Aquilo que o Diniz Tivani tem estado a fazer quando aparece nas câmaras, aquilo que quando entra nas redes sociais, o que os internautas falam sobre a questão do partido. O mesmo está a acontecer no Partido Frelimo. Temos aqui a elevação da imagem do presidente. E em contrapartida também temos aqui a publicitação do próprio partido. Quer dizer, as estratégias aqui são similares. Todos esses partidos estão cada um com a sua forma de como poder levar a imagem do seu presidente, seja o Partido Frelimo, seja o Anamola, mesmo a Renamo, se for a ver nos discursos de cada um deles, há de encontrar alguns espaços sempre que, para além de poder elevar a imagem do seu presidente, também estão a elevar a imagem do partido. Porque hoje em dia, se você for a ver, já quase a maior parte da sociedade já conhece o símbolo do Anamolas.
Aquele símbolo não aparece aí a fotografia do Venâncio Mondlane, aparece o símbolo do Anamola. E praticamente quase a maior parte já conhece esse símbolo. Obrigado, a semelhança companheiro. do que está a acontecer com as insígnias do Partido Frelimo, as insígnias da Renamo. Obrigado, e há companheiro. essa publicitação, sim. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Falando mesmo em desafios, como também dinamismo, como citou muito bem o caríssimo Mulungu, como é que o secretário-geral interino novo deve lidar com tais desafios de transparência, dinamismo e talvez o mais importante, sustentabilidade do próprio partido? Bom, antes de eu fazer algum comentário, eu queria fazer chegar uma mensagem aos telespectadores que aqui há informações falsas aqui. Alguns analistas colocam informações que não correspondem à verdade. Pelo menos o que consta na biografia do presidente da República, consta que ele é de Manica e não Inhambane. Até que se prove o contrário, estou a ouvir aqui que ele é de Inhambane. Agora, que ele estava a trabalhar em Inhambane, sim. Mas, de acordo, não sei se essa informação de onde veio que ele seja natural de Inhambane. Uma questão de tribalismo, não vou entrar nos pormenores, mas há uma informação que eu acho que o que foi dito, o que consta em alguns dados biográficos do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, é que ele é natural de Manica. Esse é um aspecto. Relativamente ao secretário-geral da Namola, é mais um secretário-geral, para mim. Já tivemos tantos secretários-gerais, já tivemos secretário-geral da Renamo. Aliás, a origem dos partidos políticos em Moçambique tem uma base. A própria Renamo, a origem é a Frelimo. Então tivemos um secretário-geral, tivemos tantos secretários-gerais lá. Depois tivemos um outro partido, que agora está também na Assembleia da República, o MDM. Tivemos tantos secretários-gerais, até acadêmicos, não é? Temos o PIMO, tem o secretário-geral, tantos outros partidos. E esta Enamola também faz parte de mais um secretário-geral de um partido da oposição. O que a gente pode dizer aqui é dar coragem e, se calhar, dar a vida pela razão por que foi eleito. Não tenho muitos elementos para poder caracterizá-lo, porque, primeiro, somos de tempos, composições etárias diferentes, nunca escolamos juntos. Eu já trabalhei na Zambésia, já dei aulas na escola secundária 25 de setembro, dei aulas no Instituto Industrial, 1º de maio, também dei aulas na escola primária Samugue. Então, em nenhum desses momentos eu conheci. Então, não tenho muita coisa para falar sobre ele. Muito Então, bem, agradeço obrigado. imenso, magnífico reitor, e de facto o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, é natural de Inhaminga, isto é, falamos então, tal como esteve a citar. Desculpe, é o seguinte, há uma coisa, é chato nós podemos... Vou dar apenas um minuto. Como é que se atribui a questão da naturalidade aqui no país? Esse que é um grande problema. Nós já tivemos aqui algumas figuras, por exemplo, como o Mariano Mazzini, que foi dito que era de Tete. Tivemos aqui figuras como Armando Emílio Guebuza, como sendo de Nampula. Tivemos aqui figuras como Marcelino dos Santos, como igualmente de Nampula. De que forma se atribui nacionalidade aqui? Veja a raiz do Daniel Francisco Chapo. De onde que vem? Inhambane. Essa questão que está a dizer, olha, vão lá procurar ver qual é a raiz de Daniel Francisco Chapo. As raízes da família Chapo. De onde que ela é? Senão vamos cair na mesma situação em que alguns ficaram a pensar de que Armando Emílio Guebuza era de Nampula. Dentre várias outras, como Mariano Mazzini, que era de Tete. Então é nesse contexto. E aqui estão a aparecer, está a falar de Inhaminga. Okay,
o reitor aí está a falar de Guedes de Manica. Já apareceu, está a aparecer essa questão do Sofala. Está a aparecer de Inhambane. Por que disso aqui? Então, procure-se qual é a raiz dessa questão. Então, é nesse contexto. E temos que ter muito cuidado de poder ter que alguns analistas já trazem notícia falsa. Quando falamos isso, parece que nós mesmos que somos detentores da verdade. Quando em algum momento também, em algum momento podemos deslizar-se nisso. É preciso ter muita cautela de atribuir adjetivos aos analistas como sendo falsos. Não é? Porque há coisas que nós temos estado a acompanhar aqui que também não constituem verdade. Há dias estava-se a defender aquela povoação, me foge o nome, onde estão a consumir capim. Estamos a ficar sem tempo. Veio-se desmentir aqui que não é verdade. Mas já há pessoas que trouxeram evidências disso. A própria população, inclusivamente. Então, nós precisamos de ter cautela com essa questão de poder apelidar, adjetivar os outros como falsos, não é? É isso que estamos a ver hoje, o Lula da Silva a poder se levantar contra a Michela, que disse que Lula da Silva era um cachaceiro. Obrigado, então Sr. é preciso que nós tenhamos cuidado com isso. Muitíssimo obrigado, Sr. Pangueia. Certamente há questões que de fato vamos precisar esclarecer, no entanto, em outros fóruns, porque neste, infelizmente, não nos resta assim tanto tempo, tal como é a questão da origem do Presidente da República. Mas vou agora para Orlando José. Pretende saber qual é o risco para a Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo se não eleger um líder claro até o prazo estabelecido. Como é que isso pode afetar o desempenho eleitoral? Bom, a questão do Anamola, eu creio que é um partido novo que deve se alicerçar nos desafios notáveis e vitais da nossa República. São muitos problemas que o país vem arrastando desde lá até hoje, são 50 anos, em que todas as organizações políticas partidárias, né, inclusive este recém-criado, precisa de tomar em conta esses problemas, né? Problemas esses que apresentam o povo, né? Significa que temos a questão da pobreza, a questão de fome, a questão de desafios de empregabilidade, a questão de desafios de estratégias para a questão de desenvolvimento econômico em Moçambique, a questão de crescimento econômico em Moçambique, são esses dilemas que esses partidos políticos devem ser o alicerce da sua existência e ser o alicerce de debate a níveis internos dos partidos políticos. E não só. É preciso também que o Anamola também olhe para a questão do terrorismo não como assunto de uma frente que já está há 50 anos a trabalhar nela, que era na altura uma organização assim, que unia os moçambicanos, que era a Frente de Libertação, e que hoje já é um partido político. Não se pode olhar nessa vertente, mas que olhe esse dilema de terrorismo, por exemplo, como mais um desafio deste partido novo também, né? Que deve pegar esse assunto e olhar e trazer uma mensagem, e que esta mensagem possa tocar cada moçambicano. É um partido novo criado sim, mas esse desafio não pode estar longe deste pacote, porque afinal de contas, se é um partido novo que precisa de governar, de liderar, precisa ter a massa moçambicana olhando ele como uma esperança do povo, significa que também deve, nas suas mensagens, também trazer aqui uma exortação ao povo moçambicano e seus aliados, que temos que olhar o terrorismo como um desafio comum, não como um desafio simplesmente particular de organizações partidárias. Esta é uma mensagem para o Anamola, e nós temos que deixar o Anamola fazer o que tem que ser feito, porque quando nós aceleramos nas perspectivas, por exemplo, ou aceleramos nas abordagens, uma conclusão daquilo que eles também ainda precisam de uma estrada, de uma linhagem, de um caminho, de uma forma bem convencível para que muitos olhem isto como uma esperança. Por exemplo, esse pacote de terrorismo, por exemplo, questão de fome, pobreza, significa que estaríamos aqui a encurralar, a pressionar, no momento em que talvez também ainda precisa de ganhar assentos
como deve ser para conseguir trazer aqui um poder de influência como tal. Isto precisamos que todos nós tenhamos esse tipo de pensamento e olharmos as nossas organizações partidárias como sendo uma esperança para o povo, aonde eles têm um poder de decisão, o poder de influência para que o cenário político possa mudar. E isso é muito bom. E também o futuro, por exemplo, do Ana Mola, vamos lá, temos um jovem, seus 39 anos, como aqui dizia Tormolongo, um jovem que eu acho que foi uma decisão sábia, inteligente. Colocar lá um jovem que ainda tem força para correr, tem força para influenciar, para trazer abordagem, trazer também uma inspiração aos outros partidos políticos que não somente as pessoas mais crescidas devem ter esse cargo, mas também jovem é possível. Tem jovens com capacidade, tem jovens com intelecto no lugar, tem jovens ousados, tem jovens que podem inspirar a outra juventude também a fazer o bem para a nossa pátria amada. É isso que é muito bom. Bom, se houve troca do secretário-geral, sim, houve informações. O que eu acompanhei é que o antigo secretário-geral passa como assessor e esse jovem passa como secretário. Então, há cargos que devemos saudar. Quando há uma inovação para os jovens, deveria acontecer também na Renamo por a juventude, na Frelimo também por a juventude a correr. É isso que nós queremos. As reformas falam sobre isso. Olharmos também não somente as reformas ideológicas, mas também das personalidades que devem ocupar certos cargos. Isto ia rejuvenescer as organizações partidárias e que a juventude não esteja lá somente para uma espécie de uma ação emblemática, não, mas de um exercício como tal. Isso é muito bom. Então, esta iniciativa da Ana Mola é de saudar, é de também que a Renamo faça uma cópia idêntica, o MDM, o Partido Frelimo também, e os outros partidos que andam por aí devem fazer uma coisa, colocar a juventude a trabalhar, a juventude que influencia, juventude que tem a massa, e que os nossos pais, por aí 50, 60 anos, fizeram muito. Pode ser como conselheiros, como assessores, como caso, mas é aqueles cargos que precisam de sangue novo para correr, e isso é muito positivo. Relacionado, por exemplo, havia um debate sobre onde que nasceu o Presidente da República. Pelo que nós temos conhecimento, é que o Presidente da República, ele é de Sofala, distrito de Xiringoma. Então, e lá, ele tem 10 irmãos, é um grupo de 10 irmãos, nasceu em 16 de janeiro de 1977, se não estou erro. Então, esta é a informação que nós temos sobre a naturalidade do Presidente da República. Bom, se tem um pai, se o pai é de Inhambane, esse é outro assunto. Se a mãe é de Sofala, é outro assunto. Se ele nasceu lá, independente de ter raízes da província de Inhambane, mas a naturalidade dele, onde ele ganhou a personalidade jurídica, foi na província de Sofala. Isto tem que ser bem claro. Isto é, ele é nascido em Sofala, no entanto, o seu pai é de uma outra província. É o que está tentando Pode ser o caso do pai ser de Inhambane, né? Talvez o que é um recordo histórico, acho que quando o Presidente da República era presidente disso, o pai estava em Inhambane, saiu do de serviço para a província de Sofala. É lá onde o nosso presidente teria nascido, né? E isso, qualquer um de nós eu posso ter daqui de Maputo, mas ter um filho natural de Chimoio, Manica, porque talvez fui lá me juntar com uma moça de Manica, de Chimoio, por questões de destino, reino de destino, acabou nascendo meu filho em Manica. Então, meu filho é natural de Maputo, é natural de Manica. Pode ser o caso histórico do povo presidente da República. Então, eu acho que não podemos acabar nosso tempo de discutir a questão de identidades, de naturalidade. Temos que discutir as causas que apoquentam Moçambique, que é olharmos quais são as possíveis soluções dos desafios que Moçambique tem. E essas organizações políticas partidárias que existem, o que eles devem fazer para que o cenário político de Moçambique possa reverter-se. Isso é que nos interessa. Então, e olhando mesmo para o Ana Mola, é muito bom, é um sinal positivo. É um sinal de que a juventude tem espaço nesta república. O que falta, o que deve acontecer é que deve ser dado espaço, deve ser incumbido missões para que possa fazer diferente, da mesma forma que nossos pais ontem lutaram contra o colonialismo português, lutaram contra diferenças
diferentes pensamentos, a guerra de 16 anos que culminou nisso, então significa que tiveram sua juventude e deram. Neste momento também temos o desafio da juventude atual. Qual é? É lutar por esses assuntos. Não olhamos o instrumento de arma como algo que possa resolver um problema, mas olhamos a luta que foi visível de Veneranda Mondlane, por exemplo, fazer uma democracia é uma luta sem arma, mas uma luta do discurso, de pensamento, de mensagens, de trazer assuntos concretos. É isso que deve acontecer com outros partidos políticos também, tanto a Renamo, tanto o Partido Frelimo, tanto o MDM. Vamos discutir problemas consoante o papel, usando as questões da justiça, para trazer a justiça social à tona. Muito bem. Isso vai contribuir para que o nosso país, as futuras gerações, não olhem solução de arma ao campo, na batalha, para resolver assunto de fome, resolver assunto de emprego, resolver assunto de justiça como tal, resolvendo com as armas, não. Mas para as abordagens, pegar o problema, resolver esse problema. E é o momento em que os partidos políticos partidários devem se unir, que é este momento de terrorismo, por exemplo, em Cabo Delgado. Tanto o MDM, o Partido Frelimo, o Anamola, a Renamo, o RD, todos os partidos políticos devem esquecer cores partidárias, mas olhar para a causa, que é a integridade territorial, onde eles querem exercer o seu papel político partidário. Porque sem paz, sem segurança, esses partidos políticos partidários não vão fazer nada. Vão levar muito tempo para resolver o país, enquanto poder se unir neste momento para assunto de Cabo Delgado, para trazermos a paz, segurança e tranquilidade, Muito para bem. que o exercício político partidário tenha o espaço. Obrigado, Desculpa, Veríssimo. desculpa. Orlando, vamos, magnífico Desculpa. reitor. Pode aproveitar também para comentar em relação ao último tema, já estamos mesmo a caminhar para o final. O último tema é sobre a nova lei de imprensa e também o novo salário. Associando estes dois pontos... Não, eu não queria ser o primeiro. O primeiro vai ser eu. Só quero Tudo corrigir bem, uma tem o pequena seu coisa. tempo, tem o seu Sim, sim. tempo. Desculpa, queria dizer o seguinte. Eu falhei, não queria dizer Manica, queria dizer Nhaminga. Portanto, o posto administrativo de Nhaminga, o distrito de Xiringoma, província de Sofala, é onde nasceu o presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Era isso que eu queria corrigir. Peço desculpas aos telespectadores. Muito bem, agradeço. Cresce Mulungu, vou mesmo consigo. Magnífico reitor poderá ficar numa outra posição nesta ordem de últimas considerações em relação ao último tema sobre a nova lei de imprensa, como também o salário mínimo que foi então mudado, conheceu o seu reajuste. Há discussões sobre tanto a nova lei de imprensa como também o reajuste do salário mínimo. O Sindicato de Trabalhadores, por exemplo, considera estes números vergonhosos, considerando que o salário mais baixo teve um aumento de cerca de 49 meticais, sendo que o mais alto, já para o setor da banca, teve um aumento de cerca de 2.000 a 3.000 meticais, rondando agora os 19.000 meticais ao todo. Como é que olha para, primeiro, o ponto sobre a nova lei de imprensa? Acredita que existe a possibilidade de impactar novamente, de impactar de forma negativa aquela que é a liberdade de expressão, o jornalismo investigativo, como também o pluralismo mediático? Bem, quanto à questão salarial, eu creio que anda aí uma onda de politização de algo. Não sei se já foi realmente aprovado, mas ainda eram propostas. E houve uma politização da menor subida, ou seja, do menor indicador, que eram 49 meticais. Ou seja, esqueceu-se o resto. A partir do momento que nós ofuscamos o resto, estamos a privar as pessoas de ter domínio daquilo que foi debatido lá, daquilo que foi levantado na tal mesa com as organizações. Então eu gostava que tivéssemos este rol todo de salários mínimos, não pegar o topo e depois pegar a cauda e ajuizar. Eu não sou nenhum juiz para poder ajuizar se de facto há alguém que esteja errado ou alguém que esteja certo. Mas é preciso sim pegarmos a OTM e perguntar, afinal de contas, quando foi a mesa do debate sobre os valores dos salários mínimos, com a proposta de 45 mil meticais ou 42 mil meticais, como é que nós ficamos reduzidos até uma subida de 49 meticais? Era preciso compreender isso através
da própria OTM, porque não vejo justificativa nenhuma para alguém que saiu com uma proposta muito aliciante, chegou lá, de facto, trouxe números extremamente à margem daquilo que é de facto o previsto. Agora, eu creio que a banca e o setor de seguros tiveram uma ligeira subida, mas por aquilo que são os lucros apresentados pela própria banca, eu creio que devia-se de facto procurar-se aqui um ajuste um pouco mais formidável. Se formos a considerar a própria banca, se a memória não me atraiçoa, acho que no último ano tivemos um relatório de um lucro de cerca de 9 mil milhões de dólares no setor da banca. Então eu creio que os lucros devem justificar também aquilo que são os próprios salários. Deve incentivar-se a essa massa que tem produzido, de facto, com bons salários. Bons salários é relativo, mas com uns aumentos consideráveis à sua massa colaborativa, para que, de facto, tenhamos mais, ou seja, estimulamos para ter mais. E quanto ao setor das pescas, que foi o setor que, de facto, registrou aqui uma subida em torno de 49 meticais, eu creio que deve haver aqui um ajuste e uma aproximação àquilo que é o salário mínimo em média, que são os 8 mil meticais, porque parece-me que para o setor das pescas o salário mínimo gira em torno de 4.900 e alguma coisa. Então é preciso que haja uma aproximação também. Não podemos aqui, através dos salários, criar mecanismos de exclusão social. É preciso que haja esta aproximação para que estes também compreendam que estão, de facto, a colaborar no mesmo Estado, têm mesmos direitos para com todos os outros moçambicanos, porque é muito difícil. Agora, quanto à lei da imprensa... Apenas um minuto, por favor, para darmos espaço aos restantes. Exato. Eu creio que a lei da imprensa ainda precisa ser discutida, sob o ponto de vista de nós percebermos a fundo o que é que pretende o próprio Estado com esta questão de poder fazer parte das ações de praticamente todos os serviços de comunicação. Porque, em algum momento, pode-se perceber como uma perseguição ou métodos para poder silenciar a própria imprensa. Mas, em algum momento, pode existir lá uma justificativa plausível sob o ponto de garantir a permanência destes serviços, porque alguns funcionam em ambientes desiguais, ou seja, há uns que parecem ser mais beneficiados em relação aos outros, aqueles que monopolizam até patrocinadores, não chegam para os outros. Então é preciso que aqui haja uma equidade, ou seja, os meios de comunicação funcionem para trazer informação a todo o povo moçambicano num ambiente em que, de facto, haja uma equidade e proporcionalidade de serviços. Muito bem, muitíssimo obrigado. Vou então para si, professor Pangaia, muito brevemente, pois já nos restam cerca de 8 minutos. Em relação a este último tema, salário mínimo que foi reajustado, como também a nova lei de imprensa, vou mesmo pedir capacidade de síntese, como é que se pode garantir que os regulamentos de imprensa, de forma específica, não se tornem instrumentos de censura? Bem, neste momento precisamos de esperar para a aprovação dessa proposta do salário mínimo. Há uma proposta que está na mesa do governo e que o governo ainda não se pronunciou. Uma delas está aí, das 49 meticais, mas que neste momento ainda não há uma decisão definitiva sobre se 49 meticais serão efetivamente aqueles valores que vão se acrescentar ao salário mínimo. Mas se isso constituir a verdade, é mais uma vez um descontentamento que vai se instalar no seio dos colaboradores e, sobretudo, porque esse acréscimo é a proposta para o setor privado. Na função pública ainda não temos alguma informação sobre se haverá ou não algum aumento no salário mínimo. Mas é melhor que nós aguardemos da posição do governo para podermos efetivamente abordar melhor sobre esse assunto. Outra coisa que temos que nos referir aqui é essa questão da distribuição desigual, não é dos recursos, em termos mesmo nessa questão da massa salarial. Nós estamos a ver hoje
a diferença que existe entre o salário mínimo e o máximo que temos estado a ver. Legalmente temos um salário que não chega a 300 mil meticais, o salário máximo. Mas, no entanto, vemos os PCAs a faturarem acima de 1 milhão, 2 milhões, 3, 4 milhões a serem pagos. Num país onde temos, neste momento, por exemplo, o setor da agricultura, que tem um salário mínimo de 6.500, mais ou menos, que é o salário mais baixo que nós temos neste momento. Então, é essa questão em que o governo, ao ir aprovar o salário mínimo lá, deve esperar das pedras que eventualmente vai receber, caso efetivamente venha a aprovar esses 49 meticais para poder acrescer o salário mínimo. Porque as pessoas vão questionar por que vocês pagam a um PCA acima de 1 milhão de meticais, mas hoje negam de pagar um salário mínimo de 40 mil meticais que, no princípio das negociações com os sindicatos, tinha sido previsto. É essa questão que o governo tem que esperar, que vai receber pedras em caso de aprovar um aumento de 49 meticais. Muito bem. Em relação 30 segundos, à lei por da favor. imprensa, olha, é sim necessário de alguma forma regular a imprensa, mas não poder interferir na soberania dos órgãos de informação. E nesse momento, quando o governo pretende comprar as ações das televisões privadas ou dos setores de comunicação privado, para poder também ser um participante, aí começa já uma dúvida, o porquê de acontecer isto. Muito bem, muito Então, obrigado. o governo não pode em nenhum momento ter esse sonho de procurar comprar ações nas redes sociais privadas. Isso não pode acontecer em nenhum momento. Obrigado, professor Pangué. Passamos então para si, Orlando José. O tempo já vai nos deixando, mas em jeito de últimas considerações, na sua percepção, quanto deve subir o salário mínimo para melhorar aquela que é a qualidade de vida? Bom, a subida do salário mínimo tem que ir de acordo com as necessidades do mercado. Porque eu posso aqui dizer que 40 mil. E 40 mil não corresponder àquilo que é o preço real dos produtos do mercado. Então, o estudo do aumento salarial tem que ir de acordo com as necessidades do mercado para que não haja aqui uma grande diferença entre o que o funcionário ganha com o que o mercado oferece. O que acontece é que o Estado aumenta uma certa percentagem e quando aumenta uma certa percentagem, o mercado também torna-se um pouco agressivo, que praticamente o valor de aumento nem corresponde ao aumento do produto no mercado. Eu acho que o governo, antes de aumentar o salário, precisa que haja um encontro com o setor comercial para questões de estudo prévio em relação aos produtos no mercado e o próprio valor de aquisição e de revenda. Para que o funcionário público, quando se aumenta o salário, não haver aqui uma grande separação em que, em algum momento, aumenta-se 10% e o mercado aumenta 30%. Quer dizer, esta separação torna-se um pouco insustentável para os que dependem diretamente do setor estatal para os seus ganhos, suas remunerações. Então, isso aqui torna-se um pouco complicado. Então, eu acho que o Estado sabe o que tem que fazer para que haja aumento salarial. Talvez agora que este ano, por exemplo, ainda não se alterou os aumentos salariais na função pública, ainda mantém-se os números anteriores. Talvez este trabalho seja sendo feito do mercado para depois discutir-se o salário. O que acontece é que nos anos anteriores discute-se o salário mínimo com os empresários como tal e os mesmos, terminada a reunião, a decisão do aumento do salário, vão agravar os preços no mercado. E isso torna-se uma confusão. E é aquela coisa, o Estado não aumenta o salário, mas quem leva a proposta é o próprio setor privado. E este aumento, por exemplo, de 49 meticais para o setor de pescas, por exemplo, que agora já vai para o salário mínimo de 9.491,02 centavos, eu creio que não corresponde também à nossa realidade. É preciso com que a questão de discussão dos salários mínimos em Moçambique
tem que se levar muito a sério. Não se pode gastar o tempo discutindo assuntos que depois, outrora, eles não se refletem nas contas e na vida dos moçambicanos. Teria-se aqui uma questão de uma injustiça salarial, onde trabalha-se muito, ganha-se menos e as pessoas vivem de arrasca. Não pode. Então, exortamos aqui o governo para que velar sobre a questão do aumento salarial, no seu sentido como tal. Se por acaso não se aumenta o salário, ou para subsidiar também a parte do comércio, do mercado, os preços dos produtos possam decrescer, para que se possa ir de acordo com aquilo que é o rendimento da função pública, que é a maioria, para que aqui não haja a questão da justiça alimentar em si, e depois também o crescimento psicológico dos próprios funcionários. Para ter isso conta muito. Muito bem. Sim. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passamos então para si, magnífico reitor, para encerrar esta discussão em relação a este tema, como conciliar a necessidade de aumento salarial, especialmente no que diz respeito ao salário mínimo, com a sustentabilidade econômica das empresas, especialmente no que toca às empresas privadas. Bom, muito obrigado. A questão do salário mínimo é um aspecto muito importante que deve ser discutido, e é uma discussão, me parece, não ser totalmente acabada. Por uma razão muito simples. Como pode-se saber que no país, desde ano 2020 até hoje em dia, a produção decresceu muito significativamente. Primeiro momento, 2020 até 2022, 2023, era a questão da pandemia, a Covid-19, em que todas as empresas estavam encerradas, quase todas. Logo, nesse mesmo período, temos que dar a mão à palmatória, ninguém pagava os impostos ao Estado, sabendo que o Estado sobrevive a partir dos nossos impostos. Quer dizer, quer seja o privado como o Estado, está sem recursos financeiros neste momento. Há bem pouco tempo, no ano passado, quando já estávamos a tentar nos reerguer um pouco, vimos a situação pós-eleitoral. Fomos também destruir algumas infraestruturas, fomos queimando os armazéns, inclusive até medicamentos nos armazéns de medicamentos. Quer dizer, estamos a voltar para trás. Hoje em dia, as necessidades humanas vitais, nem com 45 mil meticais resolve. Mas o problema é como fazer isso? Como aplicar um salário mínimo justo, se não há produção? Se as empresas estão fechadas, as poucas empresas que estão a funcionar, se tu dizes, aplica-se aí o salário mínimo de 40 mil meticais, 30 mil meticais, quaisquer que sejam valores, o que vão fazer? Vão fechar as empresas. Então, aqui é uma situação daqui e aqui. Aqui. Entretanto, aqui tem que se encontrar um meio termo. Não é o que é o ideal, mas o que é possível pagar-se. Portanto, as negociações que devem existir, tanto no setor privado e no setor público, devem ser a questão de encontrar um meio termo, o que é possível. Porque tu não podes admitir pagar um salário que de antemão, mesmo agora, quantas empresas estão 100% de pagamento de salários? Muitas empresas estão com salários em dívida aos trabalhadores. Entretanto, na minha opinião, é que esse é um assunto não acabado no debate, e nos próximos momentos provavelmente podemos ouvir o que a coisa sindical vai dizer, etc. Eu estava num encontro na CTA, pelo facto de ser membro de lá, nos órgãos colegiais da CTA. O que eu ouvi ali é que as empresas não conseguem pagar o salário atual, por causa dessas situações que eu acabei aqui de citar. Então, e mais, há empresas que dependem de matéria-prima estrangeira, que tem que importar, não há divisas.
para a importação desses materiais. Então, aqui há muita coisa. Na minha opinião, vamos deixar o tempo dirá. Muito bem, muito Desculpe, obrigado. um minuto só, apenas um minuto mesmo. só. Olha, o que está a estragar tudo isso, quem está a estragar tudo isso é o próprio governo. Ao poder pagar alguns cidadãos acima de 1 milhão. Então, isso mesmo é que faz com que o governo, esse argumento que está a trazer, não tenha eco. Há salários acima de 1 milhão para alguns e o mínimo de 40 mil meticais não existe. Obrigado, Como Sr. é que o Pangai. governo justifica isso? Muitíssimo obrigado, Sr. Pangai. Esse é um ponto que poderá ser discutido em outros fóruns. No entanto, infelizmente o tempo já vai nos fugindo. Aliás, já nos fugiu, não temos mais tempo para prosseguir. Era da nossa vontade, sim, continuarmos cá neste espaço a abordar não apenas o assunto das Forças Armadas e Defesa de Moçambique, é que o Presidente da República afirma que é necessário que haja uma renovação e uma formação acrescida para que possam servir melhor e defender a soberania. Mas também falamos sobre a Namola, que é um ponto importante, um partido que está mesmo a começar. E por último, o salário mínimo, o seu reajuste e a nova lei de imprensa. Mas há outros temas que poderão ser abordados na próxima edição do Debate Político, o FTV Debate, como também Linha da Frente. Mas nós ficamos por aqui e voltamos na próxima oportunidade. Ficamos por aqui, despedimos-nos, mas prometemos voltar na próxima edição. Eu sou o Luís Berize, estarei consigo. Até lá. Fique bem.